Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa terceira aula, vamos estudar um método de integração chamado integração por substituição ou mudança de variável e resolver alguns exercícios. Esse método é utilizado quando temos no integrando uma função composta. Vocês verão que está ligado à regra da cadeia da derivada. Com o decorrer das aulas, você verá também que esse método aparece junto com outros métodos de integração que vamos estudar. Basta termos funções compostas. É o método básico de integração, por isso a sua importância. Mas com bom estudo e atenção você verá que é uma barbadinha. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver de onde que vem esse método, né? É importante saber de onde vem. Então, o método de substituição ou mudança de variável, ele é utilizado quando integrando temos uma função composta. Para isso, vamos examinar a regra da cadeia, usada para calcular a derivada de funções compostas, né, através do ponto de vista da antiderivação. Então, aqui, seja uma função f, né, uma antiderivada de uma fzinha, e que g seja uma função diferenciável. A derivada de f de g de x, quer dizer, f composta com a g de x, e a g de x está dentro da função f, por isso que ela está no parênteses aqui, pode, pela regra da cadeia, ser expressa da seguinte maneira. Derivada em relação a x da função f composta com a g é a derivada da f em relação à função g vezes a derivada da g em relação a x. Veja que a g está dentro da f. Então, o que a gente faz? A gente primeiro deriva a f. Eu sempre digo, a gente deriva a primeira função que está por fora, em função da função g, que eu não mexo na g, e multiplico pela derivada da g, que está dentro da função f. Então, esta é a regra da cadeia estudada na derivada. A regra da cadeia da derivada. Agora, na forma de integral, nós vamos escrever da seguinte maneira. Integral de f' de g de x, g' de x dx, igual a f de g de x mais c. Por que sai esse resultado? Veja que essa expressão que está no integrando aqui é exatamente isso aqui. Então, eu estou integrando esse segundo membro aqui. Ora, se eu integrar esse segundo membro, eu tenho que integrar aqui no primeiro membro também. Então, se eu integrar a derivada, como são operações inversas, o que uma faz, a outra desfaz. Então, fica só f de g de x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a integral de uma função composta. F' de g de x vezes a derivada de g de x dx. Isso vai me dar uma f de g de x, da função composta. Sabendo que f é uma antiderivada de fzinho, também a gente pode escrever dessa maneira. A integral de f composta com g vezes a derivada da g dx é igual a f de g de x mais c, que é a antiderivada. Uma coisa importante aqui é que tem que aparecer aqui no integrando a derivada em relação a x da g de x, que está dentro da f aqui. Isso vai ser fundamental depois para a gente entender o método. Gente? Então, aqui, para facilitar nossos cálculos, nós vamos chamar a g de x de u, para simplificar, para não colocar muito símbolo. Então, u vai ser a nossa g de x, e vamos escrever que a derivada de u em relação a x vai ser a g' de x, a derivada, ou o du, isolando aqui o du, vai ser a g' de x vezes dx. Então, a nossa última integral, que é essa aqui, que a gente escreveu antes, vai ser escrita desta forma, a integral de f de u du igual a f de u mais c. Por quê? Porque essa f de g de x vai ser a f de u, porque eu estou colocando no lugar da g de x, eu estou colocando u. E g' de x vezes dx é o nosso du, que está aqui em cima. E esse f de g de x vai ser o nosso f de u. Então, esta forma aqui é uma maneira mais simplificada de escrever tudo isso aqui, que é a forma que a gente vai escrever. Então, nós vamos ter que sempre identificar quem é a nossa função u e encontrar o du. Eu sempre digo encontrar o du da u. Eu sempre falo assim. Então, o processo de escrever a integral na forma acima, dessa forma aqui, com a substituição de g de x por u e g' de x dx por du, é denominado método da substituição ou mudança de variável. É porque a gente parte na função. A função vem para nós com variável x e a gente vai resolver através de uma variável u, simplificando a nossa
a nossa integral aqui. Vocês vão ver que a gente cai daí nas regras de integração simples, mas em função da variável u. Tá? Veja que aqui eu coloquei aqui uma breve tabela de integral indefinida, ó, onde eu tenho agora as funções compostas. Ó. A função u aqui é em função de x. Então é semelhante ao que a gente viu antes, só que em vez de x, antes nós tínhamos aqui 1 dx, né? Agora nós temos 1 du. Tá? Então a integral de du é a função u de x. Tá? U na n du, tá? É u na n mais 1 sobre mais 1 mais c, com n diferente de menos 1, então a mesma regra, só que em vez de x eu tenho u. Então veja que em todas elas aparece o du, ó. E o du é a derivada da g de x vezes dx, que é a função que está dentro da função u. Tá? Então não podemos esquecer, ó, todas elas têm o du aqui. Ó. Tá? Então vamos ver aqui os exemplos. O primeiro exemplo, integral de 2x seno de x2 menos 7 dx. Então, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar uma função e tem que g de x, que está dentro de uma outra, e a derivada dela. E veja que aqui salta os olhos, aqui, né? a gente tem que prever aqui o que vai acontecer. Ó. Veja que esse 2x é a derivada de x2 menos 7, dessa função aqui que está dentro do seno, ó, argumento do seno. Eu tenho seno de x2 menos 7. Então, esse 2x multiplicando dx é justamente a derivada de x2 menos 7, o diferencial dele. Tá? Então, eu posso dizer então que eu encontrei o nosso u, que é o x2 menos 7, e o du, que é o 2x dx. Então, eu consigo obter o f de u du. Se eu não conseguisse obter aqui o du, então a gente não pode usar o método de substituição. Daí vão ser outros métodos que a gente vai estudar mais tarde. Tá? Então, a primeira coisa a gente tem que achar o u. Logo aqui, nós vamos usar essa forma, ó, seno de u du. A seno, eu vou chamar isso aqui de u, aqui, ó, u é x2 menos 7. Então, o f de u vai ser o seno de u, a minha função. Tá? O f de u aqui, ó, seno de u. E o du, a derivada de u em relação a x é 2x. A derivada disso aqui é 2x. Ou seja, du é 2x dx, se eu passar o dx para cá. Tá? Então, eu tenho, né, o f de u e o du. Tá? Então, eu passei aqui o 2x ó, junto com o dx. Tá? Então, eu tenho x2 menos 7 é o u, e 2x dx é o du. Logo, eu tenho a integral de seno de u du. E a fórmula está ali, ó, prontinha, menos cosseno de u mais c. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? Achar quem é a função g de x, que eu chamo de u, tá? E identificar quem é o du. Se eu tenho aqui no integrando, consigo formar o du, tá? Que é a derivada de u em relação a x. Daí eu consigo encontrar a fórmula para resolver a integral. Aí no final, no resultado, eu volto com a variável x. Então eu substituo u por x2 menos 7, que é o g de x original. Certo, pessoal? Barbadinha. Vamos ao exemplo 2. Integral de 3x cosseno de x2 mais 3 dx. É uma função semelhante à anterior. Né? Claro que u vai ser x2 mais 3, que é cosseno de u aqui, né? Aí o que está fora aqui vai formar o du. Só que tem um detalhe, aqui eu tenho 3x, e a derivada de x2 mais 3 é 2x. E aqui eu tenho 3x. Então a gente vai usar um artifício. Como existe uma propriedade da integral que diz que eu posso passar, né, uma constante para fora da integral, veja que eu já estou prevendo o que eu vou fazer, né? A gente tem que ser evidente aqui, né, um pouco. Né? Eu vou passar então esse 3 para fora da integral. Tá? E vou multiplicar por 2 aqui o x. Claro que daí, se eu estou multiplicando por 2, eu estou modificando a função. Mas ao mesmo tempo eu vou dividir por 2. Tá? Então eu multiplico e divido por 2, então não vai alterar para fazer aparecer o 2x. Então isso é o artifício que a gente usa. Aí eu consigo o f de u du. Tá? Então essa é uma análise que a gente sempre faz no início. Então, a gente tem que prever bem o que vai acontecer. Então, a fórmula que a gente vai usar é a integral de cosseno de u du, que é o seno de u mais c. Então, u é x2 mais 3, ó, tá? Então, nosso f de u vai ser o cosseno de u. Tá? Então, derivada de u em relação a x é 2x, ó, derivada aqui da 2x. Daí o du é 2x dx, sempre passo o dx a multiplicar. Tá? Então, puxando para cá a nossa integral, eu passei o 3x junto com o dx, para a gente formar o du aqui. Então, esse 3, como eu disse, a gente vai passar para fora da integral. Tá? E o x dx, para ficar 2x dx, eu tenho que multiplicar por 2. Ó.
Então eu multiplico por 2, fica 2x dx, e ao mesmo tempo divido por 2. E como essa divisão por 2 é uma constante, eu posso colocar dividindo por 2 aqui fora da integral. Não tem problema. Então o que eu tenho aqui? x2 mais 3 é u, então eu tenho cosseno de u, e 2x dx é o du. Então eu tenho 3 meios integral de cosseno de u du. E a integral de cosseno de u du é o seno de u mais c. Então eu tenho 3 meios seno de u mais c. E agora, voltando à variável x, eu substituo u por x2 mais 3. Então fica 3 meios seno de x2 mais 3 mais c. Tá? Barbadinha. Exercício 3. Integral de x2 multiplica x na terceira mais 2 na décima dx. Tá? Então veja, aqui eu tenho uma potência, x3 mais 2 elevado a 10. Aqui está a função composta. A minha g de x a u é x na terceira mais 2. Tá? A derivada de x na terceira mais 2, veja, eu já estou prevendo mentalmente, é 3x2, e o x2 está aqui. Tá? Mas é 3x2. Então, lembrando que eu posso multiplicar por 3 aqui e, ao mesmo tempo, dividir por 3. Então, tudo que é constante eu posso acrescentar multiplicando e dividindo. O que eu não posso acrescentar é variável, isso não. Tá? Então, eu consigo formar aqui a integral de f de u du. Tá? Então, eu tenho uma função aqui que é uma potência, tá? E o meu du eu posso formar com x2, que é a derivada de x3 mais 2. Então, a gente vai usar a integral de u na n du, que é u na n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, u é x3 mais 2, e o f de u vai ser u na 10. Tá? Derivada de u em relação a x é 3x2, né? Derivando aqui da 3x2, derivada de 2 é 0, e passando o dx a multiplicar, du é 3x2 dx. Tá? Então, trazendo a nossa integral aqui para baixo, né? Eu vou colocar o x2 junto com o dx ali, tá? Para a gente ir formando aqui. Então, está faltando aqui somente o fator 3. Então, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3 ao mesmo tempo. Então, fica aqui 3x2 dx, que é o du, e dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Não precisa botar dividido por 3 aqui, porque ele vai passar como uma constante para fora do integral igual. Então, eu já posso direto aqui. Então, o que eu tenho? x3 mais 2 é u, e 3x2 dx é du. Eu tenho 1/3 integral de u na 10 du. E aí agora aplicando a regra ali, que a gente cai agora na regra simples, né? Fica 1/3 u na 11 sobre 11, né? Somando no expoente. Aqui 1 vezes u na 11 dá u na 11, e 3 vezes 11 é 33. E o u, lembrando que é x na terceira mais 2. Então fica 1 33avos, x na terceira mais 2 na 11 mais c. Tá? Barbadinha. Exemplo 4. Integral de seno na terceira de x vezes cosseno de x dx. Então, aqui também é potência. Seno na terceira de x é o seno de x elevado à terceira. E veja que a derivada do seno é o cosseno. Eu tenho justamente aqui o du. Tá? Cosseno de x dx é a derivada do seno. Então, ela já está praticamente pronta. Já tenho e já identifiquei o f de u du. Então, eu vou usar a regra da potência, u na n du. Tá? Então, u é o seno de x, que é a base da potência. Tá? Então, f de u é u na terceira aqui. Tá? A derivada de u em relação a x é o cosseno, né? A derivada do seno é o cosseno. E o du é cosseno de x dx, que é o que eu tenho ali. Tá? Então, eu tenho aqui integral de u na terceira du direto. Tá? Que vai ser u na quarta sobre 4 mais c. E como u é o seno de x, seno na quarta de x sobre 4 mais c. Essa foi bem fácil, né? Barbadinha. Questão 5. Integral de 3x sobre x2 mais 4 dx. Tá? Essa aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais. Veja que, é claro, aqui no denominador eu tenho x2 mais 4. E lá em cima eu tenho 3x. Eu sei que esse 3 eu posso tirar para fora da integral. Tá? Fica só x ali. X multiplicando dx. Quer dizer, pelo jeito aqui em cima eu vou formar o du. Logo, x2 mais 4 deve ser o u. Olha, se x2 mais 4 é u, a derivada de x2 mais 4 é 2x. E lá eu consigo 2x, basta multiplicar por 2 e dividir por 2. Tá? Então, eu consigo ter a integral de f de u du. Tá? E qual é a regra que a gente vai usar? Como aqui em cima eu vou encontrar o du, e embaixo eu tenho u, eu vou usar essa forma, integral de du sobre u, que é o ln de u mais c. Dá uma olhada na tabelinha aqui, anterior ali que eu coloquei. Tá? Então, u é x2 mais 4.
Então a função é o próprio u, f de u é u, e du, a derivada de u em relação a x é 2x, ó. 2x, derivada de 4 é 0, e o du é 2x dx. Então eu tenho que formar aqui em cima 2x dx. Então a gente vai fazer aquele processo como a gente fez na outra, tirar o 3 para fora, multiplicar e dividir por 2. Então aqui eu tirei o 3 para fora, aí agora eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Então eu tenho 2x dx, que é o du, e tenho x2 mais 4, que é o u. E a integral de du sobre u é ln de u. Então eu tenho 3 meios ln do módulo de u mais c. E voltando à variável x, 3 meios ln de x2 mais 4 mais c. E x2 mais 4 é u. Barbadinha, né, pessoal? Então, gente, vou se inscrever no canal, deixe o like, né, e deixe o seu comentário ali. Então, na próxima aula, nós vamos continuar, né, fazendo exercícios usando o método da substituição.